Olá, amigos. Boa noite. É muito bom estar aqui novamente com vocês, dando a sequência no nosso ciclo de lives das escolas associadas. Eu já estou até sentindo saudade, porque esta é a última semana. Nós começaremos o ciclo da prótese fixa, todos os assuntos são sobre prótese fixa, e, como já dissemos nas outras lives, focados na linguagem dos acadêmicos para os acadêmicos das 14 escolas associadas que estão ombreando conosco essa tarefa, que estão ombreando conosco esse ciclo de palestras, né? Então, muito obrigado. Nós temos aí amigos que nos acompanharam em todas as lives, estão batendo cartão aqui, e eu fico muito feliz com isso, né? Uma colaboração incrível. Embora essas lives sejam voltadas para os acadêmicos, a gente tem a felicidade de encontrar aqui professores de vários lugares, profissionais também, já atuantes, com bastante experiência, e os alunos, os acadêmicos, que o brinde todo principal é para eles. Mas os objetivos têm sido cumpridos, têm sido alcançados, e isso nos dá um estímulo enorme para continuarmos fazendo essas ações, tá? Lembrando que quando as lives acabaram, as ações das escolas associadas não vão parar por aí, não. Muitas coisas boas acontecerão em benefício do ensino da prótese dentária no Brasil. Então, aguardem que os desdobramentos serão bons. E hoje, começando a live, nós teremos sorteio. O Rafael falará do sorteio bom também. O Rafael falará com mais propriedade do sorteio. Então, dando início, inaugurando as lives aqui da prótese fixa, nós falaremos com o Alisson Piqueiras. O Alisson é um profissional já bastante experiente. Ele, na verdade, ele está no laboratório desde os 12 anos de idade. Ele formou-se, né, fez a instrução formal em 2010, mas praticamente nasceu no laboratório, né? E depois também fez a especialização, formou-se na Unifaz, em São Paulo, e hoje, para nossa satisfação, ele é um dos professores da prótese fixa. Ele é um dos professores da equipe da Prótese Total Treinamentos, que ministra a prótese fixa, a especialização. Então, é um profissional de larga experiência. A especialização de prótese fixa está sob a coordenação geral do Gelson Toledo, e ele quem selecionou os professores, os temas. Então, ele é o meu norte na parte da prótese fixa, e teremos também a oportunidade de assistir a palestra com ele. Alisson, muito obrigado por você ombrear conosco essa tarefa de dividir todo o seu conhecimento aqui nas lives para o Brasil e para o mundo. Nós temos aí colegas de todas as partes do mundo, da Latinoamérica, praticamente todos os países, da Europa, Portugal, Espanha e os países de língua ou espanhola ou portuguesa. Hoje eu falei bastante, né, Rafael? Gente, muito obrigado. Vamos usufruir da live, vamos usufruir das lives. Não esqueçam de dar uma curtidinha na página, que nos ajuda muito, e compartilhem essa live na página de vocês para possibilitar que outros amigos possam vê-la também, ok? Alisson, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu passo a batuta para o nosso maestro da tecnologia, o Rafael D'Agostini, que também é proprietário da escola Bernardino de Canoas. Rafa, com você, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Walker. Boa noite para você. Boa noite, pessoal do chat. Sejam todos bem-vindos. Para quem está ao vivo aqui, vendo a semana de prótese fixa que se inicia. Para quem está vendo a gravação, na nossa biblioteca de vídeos. Lembrando que esse é o quarto módulo que a gente está dando, a quarta semana, durante essa pandemia que aconteceu em 2020. Satisfação. Então, o Walker vai ficar no chat. Ele está com a conta Prótese Total, está interagindo aí com vocês. No final dessa apresentação, a gente vai ter um sorteio da Vera Braz, para quem está assistindo ao vivo. Tem um kit muito bacana, então fica até o final da palestra. Lembra de deixar um boa noite, a cidade de onde você é, porque o seu comentário no chat é o seu ticketzinho para o sorteio. Walker, vou ligar para o professor. Só um minutinho, Rafael. Vou pedir para que os outros professores que estão presentes na live nos ajudem também nas respostas, para que o Alisson não fique assoberbado, sobrecarregado de perguntas. Então, como nós temos vários professores aqui, tanto da Prótese Total Treinamentos, da especialização, quanto outros, por gentileza nos ajudem, tá?
E o sorteio, só para vocês degustarem bastante, o que vai ser? Uma caixa de 208 gramas do Verabond 2, sem berilo, e uma solda também de 2 gramas. Quer dizer, é um presente bem legal. Vai dar para... Como o assunto hoje é metalurgia, vocês vão pegar tudo que vocês aprenderem com o Alisson e já utilizar com o metal Verabond. Né? É um brinde da Verabras do nosso amigo Johnny Duré, que deve, se não está na live, vai chegar daqui a pouco. O Johnny tá ali, já mandou um boa noite para todo mundo. Bacana! Então, lembrando vocês também que o Johnny, a Verabras, falo com muita alegria que a Verabras é a mais nova parceira da Prótese Total Treinamentos, de todas as especializações e, por extensão, de todas as escolas que fazem parte do grupo. Então, em breve, teremos os metais de ponta, dos melhores metais do mundo, em todas as escolas também. Muito bom. Obrigado. Parei de falar, senão, se você não me cortar, eu continuo. Não, a gente tenta, né? Eu até fiz uma aposta aí com o Alisson, vou ver se eu ganhei ou não sobre o tempo que você ia ficar falando. Perdeu. Não, eu ganhei. Você falou que eu ia falar muito, né? Falei. Mas imagina, é uma satisfação ouvir você, Walker. Todo mundo Obrigado. gosta. Não, de você verdade. sempre muito gentil. Então, bem-vindos aos nossos amigos também da América Latina que estão assistindo. Bem-vindos. E não deixem de mandar perguntas, hein? Walker, obrigado. Te chamo no final pro sorteio. Vamos agora entrar em contato com o professor. 5 estrelinhas para a chamada. Tá aqui o professor. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando, mandando seus comentários aí. Professor, tá na escuta? Opa! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, muito elegante. Então, boa noite. Muito obrigado pela participação. Pessoas bastante ansiosas aí. Pessoal, esse é o professor Alisson. Então, vocês estão vendo ele aí na imagem. Professor, palavra é sua para fazer as palavras iniciais aí de abertura, fazer uma introdução. E quando o senhor quiser, a gente faz a transição para a apresentação de slides, tá bom? Ó, pessoal, só lembrando que o professor vai me dar as deixas para as perguntas, porque como é um tema assim com uma complexidade técnica mais densa, né? Então ele sempre vai manter a explicação e vai dar as pausas. Se nenhum professor tiver respondido aqui no chat, aí ele me dá a deixa e eu repasso as perguntas. Professor, palavra toda sua, boa noite. Boa noite, Rafa, Walker. Muito obrigado, boa noite a todo mundo que tá ao vivo aí acompanhando a gente, aqueles que vão assistir também. É um prazer estar com todo mundo aí. E antes de começar, eu gostaria muito de primeiro parabenizar todas as escolas associadas, parabenizar o Walker, o Gelson pela iniciativa, você também, né? E tem sido semanas muito recheadas de conhecimento, de aprendizado. E hoje eu estou tendo o privilégio, né, o prazer de iniciar essa semana de prótese fixa. Eu espero que todos curtam bastante, tirem suas dúvidas. E antes da gente iniciar, como o Walker já me apresentou bem, né, eu sou o Alisson, para aqueles que ainda não me conhecem, e venho trabalhando já nesse ramo de prótese desde muito menino. E eu gostaria de, antes de entrar no tema, compartilhar com vocês o porquê que eu gosto muito de falar de metalurgia. Porque quando nós começamos, né, a trabalhar com isso no laboratório, a gente não fazia nenhum tipo de prótese fixa, de implante, protocolo, nada disso. E eu tive muitas tentativas e erros, depois fui fazer cursos, ler, fazer pesquisas, me aprimorar, porque era uma área que para mim era um desafio muito grande, porque eu nunca acertava. Mas depois que a gente entrou e procurou estudar, pesquisar e buscar esse conhecimento, eu resolvi esses problemas no laboratório, e aí a gente acabou formando um arsenal de informações, de cursos, e tudo isso agora a gente tentou sintetizar para passar para vocês aí nessa live de uma hora e pouquinho. Eu gostaria que vocês todos ficassem à vontade para compartilhar, para fazer perguntas. Dentro do possível, a gente vai tentando responder, sanar essas dúvidas e me coloco à disposição depois também. Bom, então eu vou
compartilhar a tela aqui, tá tudo bem? Tá bom. Enquanto você compartilha, professor, pode ir fazendo lá como a gente já ensaiou. Eu quero agradecer aqui o grupo Prótese Total, encabeçado pelo Walker Angeloni, que faz toda essa curadoria pra gente de profissionais. Ele é a grande mente por trás de todas essas palestras. Vocês podem, inclusive, mandar bastante mensagem para ele no Face pedindo mais palestras assim, hein? E as nossas escolas aqui que se uniram para fazer toda essa ação, estão compartilhando. Está sendo muito legal toda essa ação em conjunto que a gente está fazendo, onde eu me incluo como coproprietário de uma das escolas. Então gostaria de agradecer a todos aqui. Vamos lá. Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Muito obrigado a todas. E vamos lá, professor. Estamos fazendo aí? Só deu uma falhadinha aqui, mas tá pronto. Tá. Deixa eu ver. Eu acho que a sua câmera tá ligada ainda, tá? Então, do lado do botão vermelho, isso. Desliga ela. Joia. Essa janelinha pode fechar. Já tá compartilhado. Isso, pode fechar. Perfeito. Tá maximizado já? Tá. Deixa eu só aproveitar o espaço aqui da sua tela para dar para as pessoas a melhor condição aqui de visualização. Um momentinho, professor. Perfeito. Tá joia. Professor, a palavra é toda sua. Boa apresentação. E pessoal do chat, então, conforme o professor abre para pergunta, eu repasso para ele se ninguém responder. Pode seguir. Muito bem, então, entrando nesse tema, né, de metalurgia, vocês notam que está colocado aí do empirismo à ciência prática, ou seja, né, das inúmeras tentativas de fazer porque a gente ouviu falar que dá certo, porque alguém faz, ou porque a gente tentou e saiu uma primeira vez, nós vamos hoje entender um pouco mais e colocar em prática tudo o que a ciência hoje nos proporciona nessa área da metalurgia odontológica. E, justamente nesse ponto, eu gostaria muito de aproveitar e conversar com vocês falando que nós temos na metalurgia odontológica, né, algumas vertentes, temos algumas maneiras e alguns estudos. E hoje, então, essa live que nós vamos ter é como se fosse um aperitivo. Nós vamos ter uma semana de festa com todas essas lives aí todo dia. Hoje é um aperitivo para fazer cada um de vocês gostar e querer saber mais, procurar um pouco mais sobre esse tema, porque é um tema muito vasto. Então, dentro da prótese, a gente tem alguns universos, que é o da metalurgia, um deles, e dentro da metalurgia, a gente tem vários outros universos. Então, é um tema enorme e eu gostaria muito de incentivar todo mundo a buscar mais a ciência nesse ponto, porque às vezes é algo um pouco abandonado no laboratório, né? A gente vem fazendo porque ouve falar, porque um amigo mais experiente faz. Então a gente quer colocar um pouco mais de ciência nisso tudo e ajudar todo mundo a ter um resultado muito bom. Mas justamente para nós entendermos isso, a gente precisa ir lá do início mesmo, né? E buscar entender da onde, como surgiu tudo isso, a definição desse tema, porque não adianta nada a gente querer começar a construir um edifício pelos acabamentos mais finos. A gente precisa primeiro ter uma base sólida, né? Ter um alicerce bom. E é isso que a gente vai buscar hoje. Nós vamos começar a falar de prótese fixa, de metal, porque isso é o alicerce para as várias outras vertentes da prótese fixa. E quando a gente tem essa base sólida, a gente consegue ter mais informação e se dar bem em todos os outros meios. Então a metalurgia, como talvez vocês estão vendo aí, é a ciência que estuda essas questões de transformação e a aplicação dos materiais metálicos. Por isso que nós falamos de metalurgia laboratorial. E a fundição, ela é uma parte da metalurgia. Então, a fundição, ela é o processo que nós temos de ter um objeto vazando líquido ou metal, numa forma ou em um molde. Como que isso se dá? Vamos ilustrar, né? Observando então esse slide, a gente olha aí uma fundição bruta, né? Uma fundição industrial
derramando um líquido dentro de um molde, transformando um material e obtendo o que nós colocamos ali dentro daquela forma, ou que a indústria colocou. E no lado direito, a gente observa aí um anel de fundição odontológico. Basicamente, embora nas suas devidas proporções, são processos muito semelhantes. E o início da nossa fundição odontológica, ela se deu justamente na indústria, compartilhando e aprendendo muitas coisas físico-químicas da indústria. Só que hoje a gente consegue um resultado extremamente satisfatório, peças com uma adaptação excelente, com toda a tecnologia, com todo o estudo, com os revestimentos de alta qualidade que a gente tem. E assim a gente tem peças excelentes e que dão uma qualidade no nosso trabalho incrível. Então, entendendo isso e sabendo aonde a gente quer chegar, nós temos que dar o passo a passo, então. Porque quando a gente fala em metalurgia, em fundição, em todas essas questões da parte de fixa, a gente imagina já direto, né, o coping, nós imaginamos uma estrutura metálica. Às vezes a gente vê aí no Facebook ou nas publicações peças lindas, né? Mas ali, na maioria dos casos, a gente pensa e visualiza o final de tudo isso. E aqui a gente quer ver o passo a passo. Então, nós vamos tentar passar para aqueles que estão pelas primeiras vezes tendo contato com prótese fixa, algo realmente simples, mas que desde já vai ajudar você a ter um bom resultado. E talvez para alguns que já mexem com fixa, a gente consegue tirar algumas dúvidas, passar algum macete, alguma dica, ou alguma instrução realmente baseada em estudos que vai mudar o resultado dos seus trabalhos. Porque talvez essa especialidade da metalurgia, nós lidamos com muitos passos. São muitas coisas para a gente ter um resultado bom. Então, se a gente tiver um protocolo de como trabalhar, como seguir, bem determinado, a gente vai ter sempre um bom resultado. Agora, se a gente deixar de seguir algum desses passos do nosso protocolo de trabalho, pode ser que lá no final a gente tenha uma peça com algum erro e aí a gente não consegue localizar. Então, pode ficar à vontade para tirar print. Se você é novo nessa área, elabore esse protocolo de trabalho. Anote, não tenha vergonha de deixar anotado lá na sua mesa, na sua pia, onde você faz as fundições. Anote o passo a passo, até você ter ele na sua cabeça e fazer de maneira automática. Porque assim você vai saber se você seguiu tudo e se não, você consegue localizar aonde pode ter tido algum problema. Mas dando sequência então nisso, né, como a gente já pensa na peça final, vamos da base. Qual é o procedimento inicial para a gente ter uma boa fundição, aquela peça bonita que dá vontade de colocar lá no Facebook, no Instagram, que a gente põe sem medo de alguém criticar? Como que a gente consegue isso, né? Então, os procedimentos iniciais, o principal deles, nesse início, é a gente obter um bom modelo de trabalho. Então, como que a gente obtém um bom modelo de trabalho? Claro, nós temos que, antes disso, ter um bom parceiro, um bom dentista, um bom cliente, que se esforce em fazer uma moldagem com bons materiais, seguindo o procedimento passo a passo. Então pense lá, o seu cliente, o seu dentista, ele fez uma bela de uma moldagem, trabalhou, afastou a gengiva, teve um certo trabalho ali com sangramento, passando fio, mas deu certo, ele fez um bom trabalho. Agora, toda a responsabilidade da sequência disso, de uma boa qualidade, está na mão do laboratório. Então aí, mudou para nós. Se o nosso cliente fez o papel dele, a responsabilidade agora está com a gente. Então a gente tem que vazar um bom modelo, usar um excelente gesso, um gesso tipo 4, com o procedimento correto, pesando o gesso, colocando a quantidade especificada de água. Às vezes no laboratório a gente não dá muito valor nesse tipo de procedimento. Mas se você ainda não pesa o seu gesso, não coloca o tanto de água especificado, faça um teste. E você vai ver a diferença
tanto superficial do seu modelo, de dureza, qualidade de trabalho. Faça esse teste e depois você conta para mim, ou tire fotos, você vai ver como é diferente. E independente disso, às vezes também, né, muitos laboratórios hoje já têm trabalhado aí com sistemas digitais, fluxos digitais, scanners. Então isso não muda o fato do seu dentista ter que ter um bom preparo e um bom afastamento, e o laboratório ter uma boa impressão. Trabalhar esses modelos, mesmo que impressos ou só digitais, da maneira correta. Independente de qual meio é o seu modelo, a boa qualidade dele é imprescindível para o seu trabalho final. Então, troquelizar esse modelo, preparar a superfície de trabalho, pesar o gesso, um gesso de qualidade. Hoje no mercado a gente tem muito material a respeito de gesso, muitos artigos, muitos professores. Então, se você às vezes tem dúvida, assista alguma live sobre gesso, trabalhe com o seu gesso da maneira correta. E você já está dando um passo primordial para o seu trabalho ele ter realmente um final feliz, vamos dizer assim, sucesso. Então esse é essencial, ter um bom modelo, um bom molde, obtendo um bom modelo. E aí então, feito esses passos iniciais, né, com um bom modelo, um bom gesso, nós vamos começar então o nosso planejamento da nossa estrutura. Vamos começar a parte do enceramento. Nós vamos fazer isso, em primeiro momento, para os acadêmicos, para quem está aprendendo, entrando na área agora, é essencial fazer esse trabalho manual, trabalhar com a cera. Mesmo que no laboratório que você trabalhe, tenha um fluxo digital, é bom, o seu laboratório, o seu patrão te ajuda nisso, e é muito legal, funciona de maneira excelente. Mas como um bom profissional, nós protéticos precisamos fazer o trabalho manual de maneira também fiel e de maneira excelente. Porque pode ser que algum dia as máquinas do seu laboratório tenham um problema. Ou acabe a energia, ou talvez entre um serviço de emergência que você precisa fazer na mão. Então, se nós sabemos trabalhar na mão, vai ficar mais fácil trabalhar no digital. E se em algum dia o digital deixar a gente na mão, a gente consegue dar conta e se garantir no enceramento manual. Então, pratique o enceramento manual. Conheça a cera. Por isso que esse slide ele está aqui. Nós temos que conhecer a cera que nós trabalhamos. Então, vocês observam aí, nós temos basicamente 3 tipos de cera no mercado. A cera macia, a cera média e a cera dura. E a gente sabe que muitos laboratórios fazem a coroa só com uma cera. Mas é importante nós conhecermos essas ceras e as suas características para a gente poder empregar bem o uso dessa cera. Como que a gente consegue fazer isso? Então, a cera macia, ela tem uma baixa temperatura de fusão e ela tem baixa contração por resfriamento. Então guarde essa característica, cera macia. É uma característica ótima dela. Mas ela é um pouco sujeita a algumas alterações dimensionais e ela não fica com uma superfície tão bonita. A cera média, ela já tem um ponto de fusão intermediário e é mais estável após o resfriamento, mas não tem a mesma característica de ter baixa contração. E a cera dura, ela tem uma temperatura de fusão alta, mas ela é mais frágil e quebradiça, e ela contrai muito. Bom, então a gente tem que juntar essas informações para saber aonde a gente pode aplicar essas ceras para ter sucesso. Então, um outro desafio que eu gostaria muito que vocês fizessem aí no laboratório de vocês. Peguem cada uma dessas ceras, uma cera macia, todas as ceras têm essa denominação, a gente consegue. Cera macia ou cera para bordo. Pegue uma cera média de escultura e pegue uma cera dura de escultura. Aí você pega essa cera, derrete ela no seu gotejador elétrico, se possível, mas se não pode ser na lamparina também. E
pegue essa cera derretida, cada uma delas, e coloque numa superfície metálica. Espalhe ela numa superfície metálica. Pode ser uma bolinha, um risco de cera, né, um filete. Faça com as 3 ceras. E aí, isso que nós falamos agora, essas 3 diferenças das contrações por resfriamento, vai ficar visível. E você vai entender o porquê que deve aplicar cada uma em uma situação. A cera dura, você vai notar que quase que imediatamente ela descola do metal ou empena as suas extremidades. Já a cera macia, você vai notar que isso é nulo ou infinitamente menor. Ela fica muito mais estável. Então, se a gente for raciocinando, já vai ajudando aonde a gente pode aplicar essas ceras. Então, a cera macia, a gente começa a pensar onde eu vou aplicar, qual procedimento eu vou usar. E aí a gente pode ter, então, esse resultado. Olha, já para ilustrar para vocês, para ficar mais fácil a visualização. Nós temos aí um coping encerado e, obviamente, a gente vê 2 ceras diferentes. Uma empregada no bordo e uma empregada no corpo, na nossa estrutura como um todo. Aí a gente pensando naquilo, qual que tem menos contração? A cera macia. Onde eu posso empregar essa cera aqui? Eu não vou fazer escultura ali, não preciso no momento de uma superfície extremamente brilhosa. Então nos leva a aplicar essa cera no bordo, na delimitação do nosso preparo, aonde a gente quer um refino muito melhor, um empenamento nulo. Então, usar a cera correta nas regiões que eu quero vai me dar um trabalho com uma qualidade extremamente superior. Então, use a cera macia, aquela nós conseguimos comprar na Dental até como cera de bordo, né? Use ela para fechar os seus bordos. E o corpo do seu trabalho, se for um coping, se for uma coroa de Emex, que você vai injetar ela monolítica, aí você pode usar a cera média ou a cera dura. Porque no corpo você precisa dessa estabilidade e dessa definição para poder fazer uma boa escultura. E na cervical nós precisamos de uma cera macia, com baixíssimo teor de contração, para ter o nosso bordo bem delimitado e sem nenhum tipo de empenamento. Então, olha que dica interessante. E uma coisa que todos nós devemos fazer, às vezes a gente já começa, a gente troquela, a gente sela o bordo e aí termina de fazer a coroa. Uma dica que eu dou para vocês é fazer ao contrário. Insera a sua coroa, o seu coping, e quando você estiver ali, faltando alguns minutos para fazer as inclusões, aí você sela todos os bordos. Por quê? A cera macia, como nós falamos, ela tem um baixíssimo teor de contração, mas ela ainda tem contração. Então, se nós deixarmos, por exemplo, a gente selar o bordo e deixar mais de 10 minutos, se nós fizermos uma análise minuciosa e até microscópica, a gente vê algumas desadaptações de bordo. E quando a gente sela esse bordo e já leva imediatamente para a inclusão, aí a gente diminui isso, quase zera, e resolve o nosso problema. Então, mesmo que você faz muito metal, muito enceramento, né, e inclui muita coisa junto, faça todos esses enceramentos e reserve o tempo final para selar todos os bordos e fazer as inclusões. Você vai ver que a qualidade do término, quando você fundir e for adaptar, vai ser muito maior. E aí, observando então o nosso coping, a nossa estrutura, né, de às vezes 2, 3, 4 elementos, peças maiores, essa estrutura ela é o nosso início, né, o início do nosso alicerce, que vai sustentar a nossa coroa, a nossa aplicação, o nosso material estético. E nesse ponto, é um ponto assim, que às vezes a gente entra até em, vamos dizer, não discussões, né? Mas tem algumas polêmicas, vamos dizer assim, algumas polêmicas. Porque nós aprendemos muito que
A cerâmica tem que ter de 1,5 mm a 2,5 de material estético recobrindo ela, que o nosso coping tem que ser em formato de mini dente. E são informações que nós carregamos por muito tempo e nós não podemos dizer que elas não são úteis, são extremamente úteis e funcionam muito bem. Mas a gente pode pensar um pouco mais fora da caixa. Hoje, nós temos muitas técnicas a serem aplicadas nos copings, nas nossas peças. Mas algo interessante que a gente tem que manter é uma espessura, no sentido assim, todas as nossas peças, se for um elemento unitário, se for uma fixa maior, nós queremos procurar manter um espaço uniforme para a aplicação da cerâmica. Então, nós queremos não ter uma peça, por exemplo, uma fixa de canino a canino, com um lado com muito mais metal, muito mais volumosa do que outro. Porque vai afetar a contração da cerâmica, vai afetar talvez a nossa espessura de cor. Então, pensando nisso, procure manter a sua estrutura com um espaço uniforme. Às vezes compensando um espaço ou outro, isso vai ajudar muito você. E aí, a gente chega nesse terceiro ponto, sobre a espessura do nosso enceramento. Quanto que tem que ter, então, para poder fundir? Quanto tem que ter para poder aplicar essa cerâmica, no caso, né? Então, essa é uma informação muito simples e muito útil, e que nós devemos dar atenção. Então, o mínimo que um coping encerado ele pode ter de espessura é 0,5 milímetros, no mínimo. Mas por que isso? Será que é inventado? É só porque assim dá certo? Não. É porque o coping com 0,5, o metal consegue ter fluidez quando ele está derretido para passar nesse espaço. Então, quando a gente injeta o metal, com 0,5 o metal ainda passa. E aí a gente tem a nossa fundição completa, o nosso coping completo, e isso é muito bom. Então, o coping, no mínimo, sempre com 0,5. Às vezes você tem um espaço maior, claro, ele pode estar um pouquinho mais grosso. Mas aí, nós temos algumas filosofias. E eu gostaria muito também de deixar como alvo, como tarefa, para todo mundo, pesquisar um pouco mais sobre isso, conhecer outras filosofias. A gente tem técnica do metal reduzido, técnica aquela que pede uma espessura mínima de cerâmica. Nós temos algumas vertentes interessantes disso. E dentro do aceitável, a gente pode aproveitar e se adequar. Então não tenha medo de experimentar algumas coisas, mas procure embasamento, procure conhecer antes. E aí, então, depois que a gente fundiu, vamos colocar que nós temos uma espessura mínima, uma mordida extremamente apertada, fechada. Na usinagem, a gente pode deixar o nosso coping com 0,3. Aí a gente chegou no limite da espessura que a gente pode chegar de fino. Mas por que isso? Por que que a gente funde com 0,5, pode chegar com 0,3 e não menos que isso? Não é só por uma questão de furar o coping. Esse daí talvez seja até o menor dos problemas. Então, como dito, 0,5 o metal passa, ele funde. Se você incluir o seu padrão de cera ou de Duralay com 0,3, você corre grande risco dele sair falhado ou furado. Então, inclua ele com 0,5 e depois usine até 0,3. Mas chegou aí, parou. Não vai querer fazer com 0,1, com 0,2. Você até consegue, né? Dá para fazer, vai ficar. Mas o problema é que nós temos ali um material estético, que no caso é a porcelana, a nossa cerâmica. E o que acontece? Ela tem uma interação com o metal. Nós observamos que os copings e as estruturas de porcelana, de metalocerâmica, são lisos, não são como esse coping. Diferente se a gente fosse recobrir esse coping com material acrílico, com cerômero, a gente precisaria de retenções mecânicas, inclusive. Mas na porcelana não. Por quê? Quando o nosso coping, nós passamos ali um wash
passamos um opaco para esconder, né, esse metal. A gente pinta primeiro, antes de passar a porcelana, aplicar a porcelana. Ele cria uma interação química com esse metal. E quando a gente aplica a nossa cerâmica, essa cerâmica, para aderir ao coping, ela contrai nele. Tendo essa contração, se o coping tiver com menos de 0,3 milímetros, nós vamos ter um amassamento do coping. A gente vai ter ali um ponto de empenamento ou amassamento. Então, aí olha que interessante. Nós fizemos ali o enceramento, ficou perfeito no modelo. Usinamos, está perfeito. Mandamos para a prova para o dentista, perfeito. Show de bola. O dentista falou que ficou lindo. Adaptação top. Voltou para o laboratório, a gente fez os procedimentos, passou um wash, passou opaco, tudo adaptadinho no modelo. Hora que sai da primeira queima de cerâmica, parece que não desce mais o nosso coping. E a gente não sabe o que é, a gente não consegue entender. Então, nós temos que tomar esse cuidado para não ter perigo de empenar o nosso coping na hora da aplicação. E aí você se descabela porque não sabe aonde está errando, o que está acontecendo, que até aquela hora estava bom e depois não está mais. Então esse imbricamento da cerâmica ali para ter uma adesão, além de química, uma adesão mecânica, ele aperta o metal, a gente pode chamar assim, e ele acaba gerando esse amassamento. Ô Rafa, eu vi uma pergunta no chat aqui. Tá. A da balança? Não, mas depois aqui fazendo muito fino, teria o problema de deflexionar. Teve algumas perguntas antes, mas eu não sei se já passaram na explicação aí. A da balança eu observei, mas a da balança, qualquer balança simples, de precisão, você consegue muito bem trabalhar com o gesso e uma menorzinha com os copings. Joia. Você viu a da cera plástica? Não. O Vitor Lopes perguntou, ele falou que algumas pessoas usam cera plástica para selamento de bordo, e seria errado fazer isso? Olha, o interessante é você analisar qual seria a característica dessa cera, né? Faça o teste, aquele teste do metal, e você vai conseguir observar essa característica, se é que ela não vem marcada, se ela é macia ou não, né? E interessante também é você olhar a composição dela, porque algumas ceras, nesse sentido, elas têm alguns componentes não calcináveis, né, que não vão queimar quando você levar no forno. Então, às vezes, o seu selamento de bordo ficou legal com a cera, mas lá no forno não queimou, e na hora que injeta existe uma falha, né? Então, tome cuidado com isso, tente conhecer um pouco melhor essa cera plástica que estão te oferecendo ou que você tem usado, tá bom? Joia. Quer seguir com a do Gilberto, então, de deflexionar, e aí seguir com a explicação? Isso. Então vai lá. Queria agradecer ao Gilberto, é meu grande amigo. Obrigado, Giba, da pergunta. Professor Gelson está aí no chat também, te mandou um boa noite. Opa, muito boa noite para todos aí, esses são meus amigos. Joia, vamos lá então. Então, respondendo ao Gilberto, se nós fizermos um coping fino, um coping, essa deflexionar é difícil, mas, por exemplo, se nós fizermos uma estrutura fixa, uma fixa de 3 elementos, por exemplo, e o nosso elemento ali, a nossa ligação, né, tiver com uma espessura muito fina, com certeza a gente pode ter esse problema de deflexionar sim. E aí uma fixa não adapta mais. Então, tomar cuidado com isso e sempre medir, porque senão a gente acaba podendo... Acontece o mesmo efeito. A fixa vem perfeita e chega na hora da aplicação, ela empena. E isso é interessante a gente pensar, porque o que acontece? Quando nós subimos o nosso metal para fazer uma oxidação, os metais alguns, né? Claro, cada metal tem a sua particularidade, mas alguns metais eles oxidam aí a 980. Nós já estamos numa zona muito próxima da zona de fundição, de derretimento, que de alguns metais é 1.200 graus. Então, se eu tenho uma estrutura fina, o meu pôntico
muito fino ali, ou os meus apoios, com certeza eu posso sofrer desse mal aí, dessa deflexão da peça. Então, tome cuidado com isso, para não afinar muito essa parte aí de uma fixa de mais elementos, porque pode acontecer isso e depois não adapta mais na boca, tá bom? Joia. Então, dando sequência, pensando aí nisso, a gente tomou todos esses cuidados aí e manteve o nosso coping, mas a gente não precisa fazer isso de olho fechado ou fazer isso sozinho. Nós temos um instrumento aí que ajuda a gente, que é esse aí, ó, é o espessímetro. Então, lógico, todos nós quando começamos, e até às vezes quando a gente está mais experiente, a gente precisa usar esse instrumento. O que ele faz? Existe o espessímetro para cera e o espessímetro para metal. Então, esse espessímetro, o para cera, vocês vão notar aqui, nessa região aqui da ponta que ele mede, ó, que ele é mais achatado, ele é mais, vamos dizer assim, suave, para não furar a sua cera quando você for medir. Então, meça o seu enceramento, depois de fundido e fora que você for usinar, use o instrumento, use o espessímetro para metal, para você chegar na espessura desejada, se você precisar afinar para 0,3, por exemplo. Tome cuidado para fazer isso no olhômetro, né? Porque senão, às vezes, aquele elementinho que não podia dar errado, acaba dando errado, e você não tem tempo de refazer. Parece que tudo acontece bem na hora que a gente não pode. Então, para minimizar esses riscos, use o seu conhecimento, a sua prática, aliada a bons instrumentais. Utilize aí um espessímetro, você vai conseguir diminuir muito a margem, o índice de erro ou qualquer coisa assim, tá? E aí, então, a gente muda de fase agora, né? Nós planejamos tudo, nós inseramos o nosso elemento com a cera correta, tá tudo perfeito. Vamos lá para a fundição. Essa é uma dica, né? Não posso nem falar que é uma curiosidade, mas é uma dica muito legal, porque às vezes a gente fica com medo, né, do laboratório, aí se vai faltar metal, se vai sobrar metal para a nossa fundição. Então, essa página eu gostaria muito que vocês guardassem aí. Então, para você saber quanto metal vai na sua fundição, nos elementos que você inserou, que às vezes no laboratório a gente funde mais que um elemento, use essa regra. O peso do padrão, independente se o peso, se ele for feito em cera, em Duralay, se for a técnica mista que você insera, você faz uma base com Duralay e insera por cima, não tem problema. Pese esse padrão junto com o conduto, junto com o sprue de cera, tá? Porque o sprue de cera, ele vai ser a alimentação do nosso material, do nosso padrão. Então pese os dois, uma balança, e aí é só fazer uma conta simples. Você faz esse peso do padrão vezes o peso específico da liga, ou a densidade. Todas as ligas têm na sua bula, na sua caixinha, isso escrito. Tá bom? Então, para não ter erro, não ficar desperdiçando metal, colocando mais pedrinhas para não falhar, e também para não ficar desperdiçando material, tendo que refazer fundições porque falhou, use essa regrinha aí. O peso do padrão com o conduto vezes a densidade ou o peso específico da liga. E aí você vai ter exatamente o que você precisa. É claro, às vezes vai passar um pouquinho, né? Você vai pesar, vai passar um pouquinho do metal. Não tem problema nenhum, tá? Mas é para você evitar de colocar quantidade a mais de pedrinhas e só queimar metal e não ter utilidade nenhuma. Aí você economiza e melhora a qualidade aí do seu serviço, melhora a sua lucratividade e aí todo mundo fica mais feliz, né? Então, gravem bem isso, tá? É bem simples, mas é muito importante, tá bom? E aí, a gente pesou, então, agora nós vamos levar para o nosso anel. Eu peço desculpa para vocês se tiver alguma foto ou outra que não está excelente, é que o meu forte realmente não é foto. Mas essa foto aí, para o que nós precisamos, ela ilustra muito bem o que a gente precisa. Então, para a gente ter uma fundição de qualidade, depois que a gente pesou, vamos colocar lá no anel, é imprescindível você saber aonde está o centro térmico do seu anel. O que é centro térmico? É a área
mais quente do seu anel, quando ele vai estar lá no forno. Então, nós observamos aí que foi achado o centro térmico. Vocês observam que o risco, ele não foi até o fim da base, né? Por quê? Porque essa parte incolor do nosso anel, né, o silicone onde vai ser vertido o revestimento, ela chega até nessa área azul, onde está riscado de azul embaixo na base do anel. Então é daí que eu tenho que calcular o meu centro térmico. Você não pode colocar ele calculado daqui do pezinho do anel, da base do anel, e também não pode colocar daqui, só dessa parte dessa linha, porque senão a gente fica com o nosso centro térmico alterado. E a gente não quer isso, senão nós vamos ter falha na nossa fundição. Mas por quê? Por que calcular o centro térmico? Por que é importante saber isso? Então a gente vai aí para uma próxima foto. É importante a gente observar isso. Deem uma olhada aqui na primeira imagem. Nós calculamos aí o centro térmico. Então aí vai ser a zona mais quente do meu anel, onde o metal, quando eu injetar esse metal, ali ele vai ficar derretido por mais tempo, porque ali está mais quente. Então os nossos padrões de cera, os meus elementos, a minha fixa, vai ser colocado, olha, acima do centro térmico do anel. E aqui bem no centro térmico, eu coloco os meus, né, vai vir aqui os canais de alimentação, e eu coloco os meus sprues, né, ou os meus, como nós vemos aqui, por exemplo, na terceira imagem, uma trave de alimentação, ou a câmara de compensação, como muitos chamam. Então a câmara de compensação ou a trave fica no centro térmico do nosso anel, porque ali vai ter um grande volume de metal, muito quente, ainda derretido. Aí se o nosso coping ou a nossa estrutura precisar, ele vai puxar metal daqui, da onde está derretido, e vai se alimentar e completa a nossa fundição. Então olha que detalhe. Observem aqui, olha, essa pequena marca que eu fiz, e guardem ela na mente, que já já ela vai ser útil. E nós vemos ela na imagem ao centro também. Mas eu gostaria muito que vocês notassem que nós tiramos do centro térmico, na primeira imagem, no sentido vertical. E aqui, olha, nessa questão nós também tiramos o centro térmico inclinando 45 graus. Então nós tiramos o centro térmico dos dois modos que ele poderia estar. A gente inclina para a parede do anel. Assim a gente tira do centro térmico nessa questão e tira daqui também, que é onde vai estar mais quente. Assim, a gente aproveita a melhor posição dos nossos padrões, de um jeito que ele vai puxar o calor da onde tem que puxar e o metal solidifica aonde ele tem que solidificar. Talvez já aconteceu com você, de você injetar o metal, fundir, aí um elemento sai, o outro não sai, um sai meio cortado no meio, outro sai sem o bordo, e você vê que falhou. É por isso, às vezes o seu metal bateu e voltou, porque o elemento estava no centro térmico, estava onde era mais quente. Na hora que o metal chegou lá, ele continuou quente, continuou derretido e voltou para onde estava mais frio. Então, desse modo, a gente elimina esse tipo de problema. Então, incline a 45 graus. Incline, como nós vemos aqui na terceira imagem. Se você funde com trave, coloque e incline a 45 graus. Tire do centro térmico do anel. Esses dois exemplos estão bem corretos. Esse aqui está para ilustrar uma outra questão. Tá bom? E nós marcamos, eu marquei para que lado estão os meus elementos e em que altura eles estão. Isso vai servir de guia para nós diminuirmos os nossos erros. E aí, uma outra dica que eu gostaria de dar para vocês é, nesse momento, então, está incluído no anel, está colocado certinho, tiramos ele da posição. Eu devo ou não devo usar um redutor, um agente que quebra a tensão superficial? E aí? Se eu usar como eu uso? Então, eu particularmente não uso, não encaro como algo extremamente necessário, mas toda precaução e cautela e tudo que vem para ajudar é bom, né?
Mas se você for usar, use da forma correta. Geralmente ele vem em forma de esguicho, não é de spray. E aí, às vezes, ocasiona isso aqui, ó, que nós vemos aqui nessa imagem. Ficam bolhas do material que nós espirramos dentro do nosso coping ou nas paredes dele. E aí, na fundição, isso aqui acaba ficando tudo pipocado ou gera uma grande bolha. E se a gente só espirra, esse agente ele não tem o efeito necessário. Para ele quebrar a tensão superficial, como tudo, nós temos que fazer uma fricção. Então pegue ali, espirre ele e passe um pincel levemente nesses elementos. Aí ele vai estar cumprindo o papel de quebrar essa tensão superficial dos nossos elementos, que é aquela tensão que às vezes você coloca o revestimento e parece que o revestimento foge dos elementos, né? Então faça isso da maneira correta e o seu resultado vai ser muito bom. Tá legal? Todo mundo compreendeu aí? Rafa, tem alguma dúvida? O professor Gelson está ajudando ali no chat, né? Tem só uma pergunta que passou do Roberto Camargo. Ele perguntou aqui, posso fazer um provisório com resina tipo Smile e concluir com acrílico termo para um pontico? Rapaz, olha aí, hein? Roberto é ex-aluno nosso lá, tá sempre buscando novas coisas. Repete a pergunta, por favor. Ele perguntou se ele pode fazer um provisório com resina tipo Smile e concluir com acrílico termo para fazer um pontico. Olha, eu creio, sendo muito sincero, não tenho experiência ou prática feito isso. Mas se você observar a adesão, e tem que ver também o quanto isso aguenta de impacto. Né, nós temos uma lei na prótese, e em tudo, né, na verdade, até em construções de pontes, etc., que chama Lei das Vigas. E a gente tem que observar, então, o nosso material, o quanto ele resiste a isso, e essa lei ajuda a gente a fazer esse cálculo. Então eu sugiro para ele, se ele está pensando num pontico aí, estudar um pouquinho mais para ver se o material vai aguentar essa questão. Tá? Mas hoje o acrílico, nós temos agentes de união que vão ligar com um material ao outro. Mas eu penso mais na resistência mesmo, tá bom? Tá joia, professor. Muito obrigado. Então, sempre reforçando aqui, o professor Gelson está super ativo aqui no chat, ajudando com as dúvidas. E pode seguir. É isso aí. As perguntas difíceis pode fazer para o Gelson, tá bom, pessoal? É isso, joga pro Gelson. E tem live essa semana, hein? O Gelson, tem o Giba, pode perguntar para eles, aí as facinhas o Rafael me passa, tá bom? Tá joia. Ô, Rafa, faz aquela que a gente combinou, aquela bem facinho mesmo. Isso. Muito bem, meus amigos, vamos seguir. Então aí a gente chegou, colocamos os nossos elementos, posicionamos, deixamos eles do jeitinho que a gente quer, tiramos do centro térmico e agora? Então agora nós vamos para o revestimento. E os revestimentos, para nós fundirmos níquel-cromo, eles são revestimentos aglutinados por fosfato, que eles têm uma capacidade e uma resistência maior, e eles aguentam uma superfície, né? A superfície deles na hora da fundição que o metal entra, fica uma boa superfície, tá bom? Então, utilize sempre esses revestimentos. Além do que, por que é muito importante nós utilizarmos bons revestimentos e o revestimento correto? Porque a gente precisa entender o que acontece quando nós estamos fundindo, quando a gente está levando o nosso anel para o forno, os ciclos, tudo isso. Então, esse revestimento que a gente usa, aglutinado por fosfato, Gilvest, Belavest, Calibra, Nanovest e os inúmeros que a gente tem no mercado, a gente chama eles de revestimento compensador. Porque a gente sempre ouve, isso era uma coisa que me deixava louco quando eu estava começando a aprender a fazer prótese fixa. Por que esse revestimento se fala que ele tem expansão? Por que tem que usar líquido? O que isso significa? Então, eles são revestimentos compensadores. O líquido dele, o que nós misturamos, o pó e o líquido, cada revestimento que você for usar, leia a bula, porque é individual, é específico para cada marca. Então, o quanto de líquido vai e o quanto de água vai,
mostra o quanto esse revestimento vai contrair e expandir. Mas o porquê que isso é importante? Por que eu tenho que controlar isso? O que é essa expansão do revestimento? Então vamos lá. Essa expansão, ela ocorre porque quando todo o material na natureza e os materiais sintéticos, 98% deles, quando aquecidos, eles expandem o seu volume. E quando ele esfria, ele diminui o seu volume. E com o metal e as fundições, isso não é diferente. Então nós colocamos o nosso anel no forno, fizemos o ciclo de eliminação de cera e vamos fundir. É importantíssimo você conhecer isso, essa expansão. Porque o metal ele entra derretido numa zona de fusão de 1.200 a 1.400 graus. Então ele expande o seu volume e entra ali naquele espaço, naquele molde que é o nosso anel agora. Quando ele entra, o metal está ali expandido, ele controla. Quando o metal começa a esfriar, ele vai começar a contrair. E aí o nosso revestimento controla essa contração e deixa o nosso elemento realmente do tamanho que nós inseramos. Por isso que é um revestimento compensador. Ele compensa a contração do resfriamento do metal. Olha que coisa! Então a gente às vezes nem imagina que tem tudo isso, que tem essa ciência por detrás. Por isso, leia a bula do seu revestimento, faça testes, use um revestimento padronizado, escolha uma boa marca. Por quê? Quando o seu metal, então, fundir e for esfriar, ele não vai ficar curto. Às vezes fica curto no término e na adaptação. Por quê? Porque a contração do metal foi maior do que o que o revestimento conseguiu controlar. Então leia a bula do seu revestimento. Muito importante, uma dica de ouro. Procure sempre espatular o seu revestimento a vácuo, seguindo as orientações do fabricante. Depois que você espatulou a vácuo, coloca numa panela pneumática para eliminar bolha. Por que a gente fala isso? Ah, Alisson, se eu fizer na mão e colocar ali, não dá certo? Dá certo. Mas aqui a gente está buscando o quê? Excelência. Nós estamos querendo que o nosso trabalho dê certo. Então, se você espatular a vácuo, olha, você vai estar tirando o oxigênio dali dentro, as bolhas de ar, vai estar espatulando mecanicamente, que é muito mais eficiente do que a gente espatular na mão. Então, deixa o nosso revestimento muito mais homogêneo. O nosso bloco de revestimento não vai ter um lado mais homogêneo do que o outro, o que vai causar uma certa distorção. E quando eu coloco na panela eliminadora de bolhas, eu pego essa superfície como um todo e aglutino ela. Então eu aumento a resistência e aliso ainda mais a superfície do meu revestimento. Então eu só tenho a ganhar quando eu faço tudo isso. Vai dar certo se eu não fizer? Uma emergência? Dá certo. Mas se a gente pode não arriscar, faça isso. Você vai ter um resultado superior. A sua fundição vai ser aquela fundição linda, aquela coisa bonita mesmo, que você abre. Você não abre com medo de ver o que vai dar. Você abre sabendo que saiu e, além de ter saído, vai sair bonito, bem adaptado e limpo. Então siga esses passos e procure ler bastante. Porque o fabricante, ele testou, ele sabe, é ele que faz aquele revestimento. Então ele sabe te dizer como fazer essa questão. Uma dica interessante, meus amigos. Nós observamos aí dois anéis, né? Um anel primeiro em bom estado, transparente, coisa linda, novinho. E a gente vê um anel já mais ressecado, com um estado insatisfatório, não é? Mas por que isso é importante? A gente tem que lembrar que o nosso revestimento, ele está aquecendo, ele está tendo inúmeras reações químicas e ele está esquentando. Então ele ali, dentro desse anel, ele já vai expandir. Já vai começar a expansão. E é uma expansão tridimensional. Então se eu tenho um anel ressecado, a hora que ele começar a expandir para todos os lados, esse anel não vai deixar ele expandir no sentido horizontal. E ele vai verticalizar e vai distorcer a nossa fundição. Vai distorcer os nossos elementos. Então utilize sempre
um anel novo, bonito, transparente e maleável. Se você notar que o seu anel aí de fundição está ficando ressecado, endurecido, troque ele. É um investimento baixo e que vai garantir a qualidade na sua fundição, porque lembra, ele expande tridimensional para todos os lados. Senão a gente fica com um revestimento aí repuxado para cima. Então, somando esses fatores, a gente consegue ir atingindo uma boa fundição. Por quê? O nosso anel, ele não vai distorcer. Se a gente colocar ele nesse anel, né? O nosso bloco não vai distorcer se nós colocarmos ele nesse anel. Se eu usar a proporção correta e um bom revestimento, eu não vou ter problema do meu revestimento não compensar a redução que o metal vai ter no esfriamento. Que, por exemplo, para o níquel cromo, é uma redução de cerca de 2%. 2% em uma peça protética de alta precisão é uma desadaptação muito grande, não é? Então, tomar cuidado com tudo isso vai fazer toda a diferença. E aí nós chegamos, então, no posicionamento do anel. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de falar que a partir do momento que aqui o anel está posicionado na nossa centrífuga para fundir, nós passamos pela fase de aquecimento, de eliminação de cera, e parece que isso é um tema polêmico sem fim, né? Parece que a gente nunca acaba. Uns falam uma coisa, um fala que o anel tem que estar deitado, ou tem que estar em pé, ou outro tem que estar com uma cruz. O que a gente tem que fazer? Como a gente tem que fazer esse processo? É melhor ciclo rápido? É melhor ciclo lento? Porque a vantagem desse revestimento é que o laboratório ganha em produção. Porque esse revestimento aglutinado por fosfato, nós podemos incluir, e alguns revestimentos, depois de 15 ou 20 minutos, já podem ir no forno a temperatura final de fundição, por exemplo. Então, o laboratório, se está com pressa, tem muita produção, pode usar isso. Mas também pode fazer um ciclo lento, que é deixar esse anel descansar por 1 hora. Depois que descansou, começa de temperatura ambiente e vai fazendo ciclos com patamares. E aí, o que é melhor? Eu, particularmente, tenho uma preferência, mas isso se enquadra em cada laboratório, em cada filosofia de trabalho. Mas o que a gente conhece? Um ciclo rápido que você inclui, passou 20 minutos, coloca no forno, temperatura alta, e daqui a 1 hora você já está conseguindo abrir esse anel e dar acabamento, é muito bom. Mas algumas questões na literatura, elas indicam que se nós fazermos o ciclo rápido, as reações químicas dentro desse anel, elas são múltiplas e são atropeladas. Elas não conseguem se completar uma na outra. Então fica todos os ciclos incompletos, a gente já leva no forno e funde. Mas o resultado final dá certo. Então, se você for fazer e escolher o seu ciclo, novamente, leia o que o seu fabricante, o fabricante do seu revestimento, estipula. E faça isso. Por quê? Ele sabe como tirar o melhor do revestimento dele para aquela fundição. Então é uma discussão sem fim. Ah, mas dá certo o ciclo rápido, mas eu prefiro o ciclo lento. A dica que eu te dou é estude, leia a bula e defina melhor isso. Mas a literatura defende que o ciclo lento proporciona benefícios a mais. Essa espera deixa o seu revestimento apurar, as reações químicas acontecem lentamente, e você tem o tempo no forno de primeiro derreter os seus padrões, depois eles viram gases, depois eles são eliminados, e aí você funde. Nada fica totalmente atropelado com muita pressa. Então, estude e defina o que você prefere. Mas a bula, muitas das bulas dos revestimentos dão as duas opções. Então, leia e faça essa definição. Tá bom? É uma dica muito importante e que vai fazer você, no seu laboratório, no seu trabalho, no que você está começando a fazer,
você vai ter segurança e vai saber também o que está acontecendo. Tá bom? Nós temos receitas de ciclos lentos, temos receitas de ciclo rápido. Principalmente o ciclo rápido, olhe a bula. O ciclo lento, nós temos alguns estudos, algumas receitas interessantes e que ajudam muito. Tá bom? Eu já testei e atestei que vale a pena nós lermos e estudarmos. Tá bom? Porque, como eu disse no começo, no meu laboratório eu errei muito para poder chegar. Então, tudo que já aconteceu de errado com vocês, ou que vai acontecer, eu posso garantir que já aconteceu comigo. Porque antes de estudar, eu fui tentar fazer. E depois eu vi que não dava certo e fui procurar me informar cada vez melhor. Tá certo? Então, nós temos que pensar bastante no que a gente vai fazer. Por quê? Definimos aí o nosso ciclo. Eu vou fazer rápido, eu vou fazer lento, tudo bem. Mas o nosso ciclo final, é importante manter o nosso bloco aí do revestimento na temperatura final, tanto para que ele tenha uma cura correta, né? Todas as reações aconteçam corretamente do anel, quanto para eliminar todos os gases decorrentes do derretimento, do Duralay, da cera, e entre outras coisas, dos componentes dessa cera. E às vezes são ceras diferentes, né? Ó, nós vamos usar cera para bordo, cera para o corpo, alguns vão usar Duralay, às vezes a cera do sprue é uma, a cera do conduto de alimentação, né, da nossa trave, é outra. Então, mantenha na temperatura final o recomendado pelo seu fabricante, e aí você vai ter tudo isso eliminado e vai fundir com tranquilidade. Se você fizer uma fundição, por exemplo, e perceber que essa fundição está saindo com os bordos azulados ou arredondados, é porque ainda tem gases lá dentro quando você está fundindo, tá bom? Então tome cuidado com isso. Se perceber arredondamento ou faixas azuis ali na cervical, pode ser que você ainda não eliminou todos os gases decorrentes das reações químicas aí do seu revestimento e dos seus padrões de cera, Duralay, entre todos os materiais, tá? Então preste bastante atenção nisso. E aí, nós observamos agora aqui, olha, essa seta, e aquela marquinha verde que eu fiz, aquela bolinha, ela tá aqui. Tá um pouquinho apagado, mas ela tá aqui, ó. Vocês conseguem observar? Essa bolinha, ela tava basicamente na altura dos meus elementos, e ela estava exatamente na posição que eles estavam inclinados. E agora, essa bolinha, ela vai me servir de guia. Por quê? Por que eu tenho que ter um guia na minha fundição? Isso é importante. Nós temos que ter esse guia porque a seta azul indica para onde vai a força da minha centrífuga. Aqui é uma centrífuga comum, que a maioria dos laboratórios tem, uma centrífuga de mola, tá bom? Está com a mola ali virada, né, com a corda dada. E quando eu soltar, eu derreti o metal no cadinho. Quando esse metal, eu soltar para o metal entrar, ó, ela vai ter essa força para o lado indicativo da seta. Ela vai girar. E o meu metal que está aqui no cadinho, ele vai entrar no sentido oposto. Seguindo isso aqui, ó. E ele vai direto lá onde estava o meu elemento, que eu marquei e posicionei. Então ele entra, ele está numa piscina. Ele passa, entra e chega no destino. Tá como se fosse num tobogã. Perfeito. Agora, e se os meus elementos estivessem virados para cá? Eu não ia estar aproveitando todo o benefício que essa força, essa correlação de forças me dá. Por quê? O meu metal ia entrar até aqui, bater numa esquina e ter que jogar para cá. Olha a dificuldade. Perigo de quebrar a parede do revestimento, haver um esfriamento, e aí ele chega aqui, ele pode chegar como uma borra com a pior parte da nossa fundição. Então, se tem uma dica legal para vocês na hora da fundição marque em que lado estão os seus elementos e coloque ele de acordo com as forças da centrífuga, para onde o braço vai girar, e pense aonde esse metal tem que entrar. Tá bom? Por isso que
Se você quer ter uma fundição com uma qualidade ainda maior, inclua somente em meio lado do anel, porque todo o metal vai para aquele lado. Se eu tenho uma árvore aqui, ó, feita no anel todo, um lado da fundição vai ficar mais favorável, com melhor qualidade, e depois a sobra entra para o outro lado. Então a gente tem que pensar como o metal entra, como ele trabalha, e usar tudo que a gente tem a nosso favor. Olha que interessante isso. Então pense nisso, posicione, tanto na hora da inclusão quanto na hora da fundição, de maneira correta, o seu bloco e os seus elementos. Você vai ter muito mais facilidade e uma qualidade muito maior no seu trabalho. E só uma coisa que eu gostaria de ressaltar é: não fique frustrado, não tenha chateação ou medo se a sua centrífuga for uma centrífuga manual, uma centrífuga de corda, tá bom? Ela é extremamente eficaz e tem a melhor fundição até hoje. Por quê? Os estudos dizem que a fundição se completa no primeiro quarto de volta. E a centrífuga, no primeiro quarto de volta, ela está totalmente esticada com a força da mola e esse metal é injetado, ele entra. Quando nós temos centrífugas por indução, por gravidade, até ter a propulsão do motor, a fundição já aconteceu, mas não está na melhor época, na melhor velocidade. Então olha que interessante, a boa e velha centrífuga manual de mola é totalmente útil e acessível. Então use sem medo e você vai ser feliz com as suas fundições. Rafa, tem alguma pergunta? Tá tranquilo. O Giba deu uma força ali no chat também. E o pessoal tá elogiando bastante aqui. A professora Alexandra, o professor Sérgio. Estão gostando demais aí das explicações. Legal, obrigado, meus amigos. Assim, nós chegamos... essa é uma frase que eu li e eu achei muito interessante. Se nós seguirmos o passo a passo da nossa fundição, o passo a passo de todo o planejamento, executarmos ele, anotarmos, o que vai acontecer? Nós vamos ter controle. E aí essa frase se encaixa muito bem. A peça fundida, ela nunca será melhor que o enceramento que a originou, independente da técnica e material utilizados. Então, a peça fundida, o melhor que nós vamos chegar nela é deixar ela como nós queríamos no nosso planejamento. E isso é o ideal, é o que a gente precisa. Então é essencial nós termos um bom enceramento, um bom planejamento, conhecer os materiais que nós estamos usando, desde modelo, cera, revestimento. Porque assim nós vamos ter uma peça não melhor, mas uma peça exatamente igual ao que nós enceramos e planejamos. E é esse o nosso objetivo, trabalhar com previsibilidade, trabalhar com garantia. Porque na maioria dos laboratórios, ou na maioria das pessoas que estão começando a trabalhar com fundição, é de se descabelar. As pessoas têm medo e não dá certo. Mas agora vai dar certo. Porque você vai estudar um pouco mais, você vai seguir um passo a passo. Faça isso e você vai ver como que é interessante. E um detalhe que eu gostaria muito de mostrar para vocês, às vezes, como a centrífuga de mola, muitas pessoas ficam frustradas porque não tem um equipamento melhor. Às vezes a gente vê fundições no Facebook, aquele anel de 200 gramas, lotado de material, lotado de metal, e aquela fundição, né, e falar, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Eu gostaria muito que todos nós raciocinássemos, você pode ser muito inteligente ao planejar suas peças. É bonito de ver? É bonito. Mas não fique frustrado por isso. Por que nós vamos usar um anel de 200 gramas, por exemplo, e fundir 50 elementos nele, se eu vou usar o mesmo tanto de revestimento e eu posso incluir em 3 anéis de 60 gramas, os revestimentos eu vou fazer o mesmo padrão e vou ter muito mais segurança. Por quê? O meu volume de metal vai ser controlado, a minha expansão vai ser muito mais controlada porque são anéis menores e a minha produção vai ser exatamente a mesma. Então, não fique frustrado ou achando que você não é bom o suficiente se você não faz aquilo. Porque você pode fazer da mesma maneira, com muito mais qualidade técnica
e segurança. E eu gostaria de mostrar algo interessante. Eu vou só tirar o compartilhamento da minha tela aqui, Rafa. Joia. Um segundo. Saiu aí o compartilhamento? Saiu. Pode ligar a câmera agora, então. Peraí. Eu não estou conseguindo. Aqui. Aí, liguei a câmera aí? Ainda não. É do lado do botão. Aí, ligou. Ligou? Joia, tá dando pra te ver. Só um minuto. Muito bem. Eu gostaria que vocês observassem isso aqui, ó. Tá dando para ver bem aí, Rafa? Tá dando. Isso foi um teste que eu fiz, fundindo várias pedras de metal para fazer uma fundição enorme, aquelas bonitas que a gente vê no Facebook. E olha o que acontece. Uma parte derreteu, outra parte não. Então, às vezes, aí a gente vai começar a queimar a liga desse lado, para derreter a liga desse lado, para poder fazer aquela fundição. E para que isso? Para perder qualidade, para se descabelar e às vezes falhar? Então, não precisa. Nós não precisamos disso. Vou voltar ao compartilhamento aqui. Joia. Pode desligar sua câmera, então. Aí. Só maximizar. Joia. Então, nós chegamos aí nesse resultado. E use sempre a sua capacidade de raciocínio. Estude. Certa vez eu li que a diferença entre aquele que tem talento e o que estuda é só 10%. Então todos nós podemos chegar lá com estudo, se dedicando e observando cada etapa com carinho e cuidado. Aí a fundição vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças para você e vai ser a sua amiga, vai ajudar a te dar dinheiro. Mesmo nesse mundo digital, os laboratórios em suma, em maioria, fazem muita metalocerâmica, muita fixa em metal. Mesmo com a era digital, as impressoras estão entrando muito forte agora. Você pode imprimir as peças e fundir. Mas mesmo assim é necessário conhecer todas essas etapas. E assim, meus amigos, nós chegamos aqui nessa parte final, que são algumas dicas que eu trouxe para vocês sintetizadas aí. Se você quiser dar um print nessas dicas, faça por favor, tá bom? Vai ajudar você a calcular algumas coisas, a entender. Essa segunda dica é muito interessante, olha. Sempre monte os padrões com uma pequena variação de altura, pois assim você não cria uma linha de fratura. Às vezes nós temos a ideia de sempre colocar todos os elementos para cima do centro térmico, na mesma altura. E aí o nosso revestimento, o nosso bloco, fica com uma zona frágil, porque ali ele vai ter um impacto de metal na hora da fundição. Então, faça como se fosse um gráfico, aquela linha que marca os nossos batimentos cardíacos. Um pouco mais para cima, outro um pouco mais para baixo, e assim sucessivamente, sempre acima da linha do centro térmico. E aí você não vai ter problema com trinca, com estouro de anel ou quebra de paredes. Isso vai ajudar bastante você. No bordo dos seus trabalhos, utilize sempre uma mina de cera, ou seja, um grafite de cera, vamos chamar assim. Às vezes você troquelizou, tá tudo lindo, e você quer saber exatamente aonde chegar com a cera. Na papelaria tem, é barato, é acessível e a gente encontra. Pegue essa mina de cera e você faz o risco e delimita. Por quê? Quando você inserar essa base, inserar esse bordo, esse término, na hora de tirar ele, muito provavelmente vão sair resquícios dessa mina de cera, dessa linha. E ela vai queimar, porque ela é de cera, vai queimar e eliminar, e você vai fundir. Se a gente utiliza grafite, você corre muito risco, porque o grafite ele é um repelente de solda e um repelente de metal de fundição, de metal derretido. Então você delimita com grafite, ele sai um pouco na sua cera de bordo. Na hora que você injeta o metal, ele não queima e fica falhado a sua borda. E isso, se você quiser tirar a prova real, na indústria, quando se faz uma grande solda, vem um inspetor de solda para ver se essa solda tem poros. E se ele localiza algum poro em uma solda, o que faz? Tem que refazer isso. O mesmo processo que se faz com bastão de solda, né, com eletrodo, se faz com grafite. Se coloca um grafite na máquina e esse grafite tem a capacidade de desfazer aquela solda.
Então, olha como ele é repelente ao metal. Então, não use grafite. Você que está começando, que quer delimitar, quer dar aquela caprichada, saia do grafite e use mina de cera. Tá bom? E sempre avalie o metal, leia sobre os seus materiais e assim você vai ter sucesso. Eu espero muito ter ajudado cada um, contribuído um pouco nessa live de 1 hora e aberto o olhar de vocês para os vários horizontes que a prótese fixa e a metalurgia tem. Se você quiser estudar temperatura, é um horizonte enorme, revestimento, um outro horizonte, como fundir, quais os equipamentos, nós temos uma infinidade de situações que nós podemos aprender e investir conhecimento. Faça isso e se você precisar da nossa ajuda, por favor, pode contar com a gente. Eu espero que esse aperitivo tenha estimulado ainda mais o apetite de todos. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, Rafa? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Quer colocar sua câmera, então, para as considerações finais? Por favor. Vou colocar aqui. Esse Rafael é fera. Abriu aí? Abriu, professor. Muito bem. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que tiveram paciência, tiveram carinho de assistir aí com a gente. Realmente é um prazer, é um privilégio a gente estar junto, trocando informações, experiências. E sempre que a gente faz uma aula, que nós damos uma live, nós aprendemos muito também. Então, nós vamos analisar com carinho as demais perguntas e a gente sempre aprende. E eu me coloco à disposição para vocês me mandarem mensagem inbox, no meu WhatsApp, é só me perguntar, tá bom? O meu laboratório está de portas abertas e eu também estou de portas abertas para vocês e espero ter contribuído um pouco. E gostaria de agradecer desde sempre, novamente, o Walker, o Gelson, agradecer a todos aqueles que, de alguma maneira, sempre participam da vida da gente, da nossa história. Também agradecer sempre o meu pai, que começou o laboratório e me ajudou muito, eu aprendo muito com ele até hoje, a gente forma uma boa equipe. Pessoal, boa noite, muito obrigado e bom sorteio aí, né? Vamos ver quem ganha. Quero participar também, hein? Isso aí. Obrigadão, viu, professor? Depois dá uma lidinha no chat para ver todo o carinho que o pessoal te deixou, todos os agradecimentos, tá bom? Opa! Tá joia. Vou ligar agora pro Walker. Abraço, professor. Boa noite. Abraço! Valeu, pessoal. Agora vamos ligar para o Walker, porque vai ter um sorteio da Vera Brás. Então, cadê o Walker? Vamos entrar em contato com ele. Agora o Walker está correndo. Botar tudo no mudo. Vamos ver. Walker, está me ouvindo? Olá, boa noite. Tudo bem? Excelente, estão me vendo? Ainda não, estamos aguardando sua câmera. Pois não, está carregando. Tá joia. Em breve teremos. Enquanto minha câmera não entra, que delícia de aula, não? Muito bom. Chegou ou não? Ainda não, Walker. Eu vou desativá-la e ativá-la, tá? Aí apareceu. Não rela Agora mais. eu desativei. Desculpe. Não, mas eu tô te vendo. Mas tá com delay por isso. Vocês me veem? Sim, estamos te vendo. Muito bem, que delícia de aula, não? Bastante didática, passo a passo, esclarecedora, com dicas muito legais. Então, se a primeira aula já foi assim em alto nível, imagine quanta coisa boa virá aí até o final da semana. Professor Alisson apresentou com muita maestria, né? E dúvidas não ficaram nenhuma. E ainda mais que a gente tinha um time legal aí no chat respondendo passo a passo, esclarecedor. Então, ficamos muito felizes mais uma vez, a participação de muitos colegas, né? Muita gente no chat, a sala cheia, é tudo que a gente deseja para um início de segunda-feira. Alisson, muito obrigado, parabéns. Veja depois a live que você fez, que fica gravada, amigos, essa live fica gravada na página Prótese Total do Facebook, é só procurar lá na biblioteca de vídeos e todas as lives estão gravadas. Portanto, Alisson, veja lá depois a sua live a quantidade de elogios que você recebeu.
Vamos ao sorteio, meu amigo Rafa. Antes, você pode falar novamente das escolas, de nossos parceiros todos, por favor? Claro, então agradecendo aqui, pessoal, ao Grupo Prótese Total, encabeçado pelo professor Walker Angeloni, aí, essa figura amabilíssima, que faz toda essa curadoria de profissionais, separou os módulos, vai sempre buscar parceiros. Toda a nossa gratidão a você, Walker. Obrigado às escolas também que propiciam todo esse conjunto de lives que vocês puderam assistir, que estão na nossa biblioteca. A Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard, além de todos os parceiros que estão aqui embaixo na parte de apoio. Para essa semana, para quem está ao vivo, a Verabras disponibilizou um kit com uma caixa de 208 gramas de Verabond 2 sem berílio, com Vera Solder de 2 gramas. Certo, Walker? Perfeito, é um brinde legal, hein? Vai dar para pôr em prática todos os ensinamentos do professor Alisson. Então vamos lá que eu vou colocar aqui. Técnica boa, conhecimento e material bom, não tem como dar errado, né? Exatamente. Casamento feliz. Tá, estamos aqui com todos os comentários carregados. Perfeito. Sua tela tá pequenininha, então boa sorte a todos. E eu vou, só na sexta que vem eu apareço de novo para fazer a despedida, pessoal. Vamos esclarecer, ele estará presente em todas as lives e noites, porque sem ele simplesmente não acontece. Ele quis dizer que ele vai aparecer a imagem dele para despedir na sexta-feira. Na verdade, nem é despedir, é um até logo, né, Rafa? É verdade, é um até logo. Ficamos aí à disposição para fazer mais dessas lives que estão muito legais mesmo. Muito bom. Então, vamos à palavra mágica de hoje? Então, deixa eu só conferir aqui, todos os comentários estão carregados. Lembrando que o pessoal que é da equipe da Prótese Total Treinamentos, os professores, não concorrem. Se sair o nome deles, vai ser feito o sorteio novamente. Igual aconteceu com o Gilberto, que me ligou aqui, bravo. Mentira, Gilberto é um amor. Gilberto Ernes. Um abraço, quero deixar um abraço aí pro Johnny, né, Walker, da Vera Brás. O Johnny tá sempre, o Johnny participou em todas as lives. É isso que eu ia falar, ele tá em todas. Obrigado pelo carinho, pelo apoio. Meu amigo. As empresas parceiras são muito importantes, né, e ver os representantes sempre com a gente, né. Ali eu sempre vejo a Mana também, sim, o Valmor, isso é muito legal. Tem muita gente boa aí fazendo parceria conosco. E o bom, né, Rafael, é que, além de parceiros, acima de tudo são amigos, aqueles amigos que a gente encontra, confraterniza. Não tem coisa melhor do que você poder trabalhar com as pessoas que gosta, né? Sim, isso é muito bom. Eu sei que assim, a gente está nessa situação de isolamento, né? Sim. Mas o próximo congresso vai ser muito legal, né? O próximo congresso vai ser uma festa, né? Provavelmente vai ser um encontrão assim de gente, né? Vai ter que fazer num campo de futebol. Tomara. Então vamos tá bom. Lá? Então, vamos lá então, Walker, você fala a palavra mágica. Do kit Verabond 2 sem berilo e a solda, né, também. Eu sempre esqueço o nome da solda. Perdoe, Johnny. É a Vera Solder de 2 gramas, certo? Isso, obrigado, Rafa, me salvou. Joia. Vamos lá, então, no 3. Vou falar a palavra mágica de hoje, hein? Vai lá. 1, 2, Verabras. Vamos lá, quem ganhou foi o Wilson Fune. Ele mandou aqui. Wilson, ele que é de Águas Belas, em Pernambuco. De Pernambuco, Wilson, meu amigo, você ganhou 208 gramas de metal da melhor qualidade. Rapaz, você vai ficar rico, hein? Vou te mandar aqui, Walker. Sim. Pode conversar com o pessoal. Será que ele tá na live aí? Se ele tiver, dá um oi aí, Wilson. Se tiver, faz um uhul, né? Amigos, amanhã teremos continuidade, então, das nossas lives de prótese fixa. Vocês já viram o nível, a qualidade dos professores. Tem se mantido no mais alto patamar desde a primeira palestra, né? Não foi diferente hoje e assim será até sexta-feira. Voltem amanhã, não percam. Sejam todos sempre muito bem-vindos e o Rafael para os encerramentos. Rafa, como sempre, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo seu empenho. Lembrando que para essas lives acontecerem, o Rafael, ele liga para os professores, repassa toda a parte técnica. Então, o trabalho dele começa muito antes
das 19 horas. E é tudo feito de maneira graciosa, é tudo feito pelo amor à difusão dos conhecimentos. Como gestor e dono de escola, ele tem esse compromisso, junto com a Daniela De Agostini, que é a irmã dele, que na verdade é quem manda em tudo, mas eu não ia falar isso. Manda quem pode, né? Exatamente, obedece quem tem juízo. Opa! Um beijo para Dani. Walker, muito obrigado. Obrigado a todos, novamente agradecendo aqui o grupo Prótese Total. Obrigado aqui, bastante gente me mandou saudações, carinhos, abraços, beijos no chat. Obrigado, pessoal. Então, agradecendo novamente, não só ao Walker, mas a todas as escolas que estão tornando isso possível. Então, sempre repetindo aqui nossa gratidão à Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael, Pierre Fauchard, além de todos os parceiros que aparecem ali na parte de apoio. Um grande abraço também e gratidão aos professores que estão no chat, mesmo o pessoal que já foi da primeira semana, a professora Alexandra, tem ali o Mário Kyoshegerian, eles estão sempre acompanhando, prestigiando os colegas. Muito obrigado, lembrem de compartilhar e curtir a live, porque isso ajuda bastante. E, Walker, então para quem está ao vivo, amanhã novamente às 19 horas teremos mais uma live, deixa eu puxar o tema aqui, é com o professor Fernando Barbosa, vai falar sobre metalomecânica, muito bacana. Metalocerâmica. Metalocerâmica? Opa, temos que corrigir ali a imagem então, hein? Tá bom, eu vou verei isso. Saiu errado e ninguém percebeu, mas sem problema. Eu falei de propósito para ver se você tinha percebido, Walker, foi um teste. Não. Mas tudo bem. Olha aí, gente, bronca ao vivo e a cores para toda a internet. Não, brincadeira. Então tá bom, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Até amanhã às 19 horas. E se você está vendo a gravação, é só acessar aqui a biblioteca da Prótese Total e você vai encontrar todos os módulos de cada semana com um total de 20 transmissões. Walker, brigadão. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Obrigado.